Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós estamos nessa campanha sobre dons espirituais, amém? Meus irmãos, eu quero que você entenda algo muito importante. Eu não creio que Deus nos daria uma campanha de dons se Deus não quiser nos entregar dons. Amém? Então, a Bíblia diz, busque com zelo os melhores dons. É bíblico, a Bíblia diz. E certamente existem dons em você. Às vezes você não sabe nem usar. E nessa campanha nós vamos desenvolver essa questão ministerial, ok? Então vamos falar um pouco sobre dons manifestacionais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10, diz assim: E a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, ou também palavra de conhecimento. É outro dom. 9. A outro pelo mesmo Espírito, fé. A outro pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Ok? Então aqui está os 9 dons do Espírito Santo. Amém, queridos? Glória a Deus. Esses dons de 1 Coríntios capítulo 12 são chamados dons manifestacionais. Por quê? Porque esses dons vêm da manifestação do Espírito Santo. Então, na prática, a manifestação dos dons é uma duplicidade. É como se fosse uma sociedade entre o homem e Deus. Amém? Ao homem cabe-se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Ao homem cabe deixar ser usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é grosseiro. O diabo entra, invade, destrói, obriga, escraviza, diz, você vai me servir, pronto. Deus não. Tá? Então, às vezes, tem os durões, né? Porque um dos inimigos do agir do Espírito é o espírito de intelectualidade, isso é terrível, ou o espírito de religiosidade. Tem vários. Mas às vezes tem aquele durão que diz assim, comigo nunca vai ser, comigo não vai. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque Deus não vai invadir. A pessoa vai dando espaço para Deus trabalhar. E isso na vida de alguns é gradativo. De acordo com que você vai dando lugar a Deus, Deus vai entrando, vai se manifestando e vai agindo. Por isso nós temos que tomar cuidado. Não é porque Deus não usa você dessa forma, ou porque você não sente dessa forma, que você tem o direito de julgar o outro. Não. E também você não é obrigado a ser usado. Não. A manifestação no corpo é variada. Então, diga assim, cabe a mim deixar ser usado pelo Espírito Santo e ter sensibilidade para saber quando Deus quer te usar. Só que isso só não adianta, porque se você não tem conhecimento de como funciona, você sempre vai ficar inseguro. Então muitas pessoas não dão lugar a Deus, às vezes não é por maldade, mas porque ela não sabe como funciona. Amém? Já aconteceu com você, às vezes, Deus te dá vem uma coisa dentro de você, você sabe que aquilo vai acontecer, era para você ter falado, mas você diz, isso é coisa da minha cabeça. Aí depois acontece igualzinho. Aí você diz assim, meu Deus, será? Então, preste atenção aqui porque é muito forte. Anote se você puder. Você precisa deixar ser usado pelo Espírito,
ter sensibilidade e conhecimento de como funciona, só isso não é o suficiente. Tem que ter coragem para agir. Coragem para agir. E ter total dependência do Espírito. É claro que a manifestação depende do Espírito Santo. Se ele quer agir, ele age. Mas ao homem cabe a operacionalização. Por exemplo, se o homem não orar pela pessoa, quando o Espírito quiser curá-la, não acontecerá cura. Por exemplo, às vezes eu vou pregar num lugar, eu entro num lugar, eu estou ali, na vigília vocês viram. No último minuto da vigília, Deus já tinha me falado desde o começo. Deus disse, tem uma pessoa aqui com problema nos rins, problema de diabetes, problema disso, daquilo, e eu quero curá-lo. E eu falei, eu não vou falar não, Senhor, já a vigília já está no final. Aí Deus me incomodou, eu fui lá e entreguei, ele pegou o microfone, agradeceu e disse, enfim, estava sofrendo demais. Quem lembra disso? Muitas vezes eu vou num lugar pregar e o Espírito Santo me diz, eu tenho uma pessoa aqui que está com caroço, precisa ser curada. Se eu não entrego e aquela pessoa volta com aquele caroço, Deus vai cobrar de quem? Então nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. Se você tem um dom de tocar e Deus quer te usar, faça o seu melhor, porque alguém pode ser curado através do louvor. Amém? Se você é pregador, um dia eu falei assim, Jonas, para um pregador amigo, eu estava pregando 3 vezes por dia, todo dia. E eu disse assim, não aguento mais. Acho que Deus está pensando que eu sou uma máquina de mensagem, eu não sou uma máquina de pregação, não. Eu achando que o meu amigo, o pastor César Cavalcante, ia me ajudar. Ele falou assim, um dia você pediu isso para Deus. E era verdade. Então, às vezes a gente pede para Deus, Deus, eu quero dom. Aí Deus dá, aí depois você fica fazendo charminho para o Espírito Santo. Não quero. Aí Jesus manda outro. Você vigia na terra. Não tem coisa mais linda do que Deus usar alguém. Talvez você nunca vai pregar como eu, mas talvez Deus te ajuda, Deus te levanta para ajudar alguém, para fazer uma oferta na vida de outro, para interceder, para abrir uma porta. Nós vamos tratar isso aqui tudo aqui. Isso é a coisa mais linda do mundo. Você poder ser usado por Deus para abençoar alguém. Isso não tem preço, irmão. E sempre vai ter um invejoso ou um religioso para te criticar, para entristecer o seu coração, para você não fazer mais. Ou então um ingrato. Uma das maiores armas de Satanás é colocar um ingrato. Para você ficar triste e não fazer mais. Não pare, diga assim, eu não vou parar de fazer o que Deus me mandou. Diga, eu não vou parar de ser quem Deus quer que eu seja por causa de ingrato, nem por causa de religioso. Amém? Então, ninguém pode dizer, possuo esse dom, pois eles pertencem exclusivamente ao Espírito Santo. Não é da pessoa como os dons pessoais. Esses dons são do Espírito. Uma tese é que Deus pode usar uma pessoa num determinado dom mais do que nos outros. Por exemplo, o dom de curas pode acompanhar o ministério de um líder por toda a sua vida, e outro dom não. Ou seja, este se manifesta e o outro não. Então nós podemos dividir teologicamente os dons estacionais em 3 grupos, mas deve ficar claro que eles podem se manifestar juntos, dependendo do agir do Espírito Santo. Existem somente, a título de estudo, 3 grupos, diga comigo, 3 grupos, que dividem os dons manifestacionais. Quais são esses 3 grupos? Se você quiser, anote aí no seu celular, enfim. Ou então depois você entra lá no meu membro exclusivo do YouTube, está tudo lá. Primeiro, diga comigo, dons de revelação, dons de poder
e dons vocais. De novo, vai. Dons de revelação, dons de poder e dons vocais. Então vamos aprender primeiro sobre os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Primeiro, diga comigo, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Esses dons são dons o quê? Revelação. Vocês são demais. Segunda classe, diga comigo, dons de poder. Quais são os dons de poder? Dons da fé, operação de maravilhas e dons de curar. Eu amo essa classe aqui. Mistério, né? Então esses são dons de, diga comigo, poder, fé, operação de maravilha e dons de curar. Terceira classe, diga comigo, dons vocais. Mensagem de Deus. Profecia, que pode ser a pregação também. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Então vamos começar a aprender sobre isso. Primeiro, dons do saber, revelação. Primeiro dom, palavra de sabedoria. Diga comigo, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria nada mais é que uma revelação dada por Deus sobre um assunto específico. É um conselho a ser dado para a pessoa que recebe, para que possa resolver certo problema ou certo dilema. Você alguma vez já estava assim, você não sabia por que caminho tomar, como agir, como fazer, e aí, de repente, o seu pastor, ou até mesmo a sua mãe, ou seu pai, ou alguém, te deu uma palavra de direção que alinhou você, o seu pensamento. Isso é palavra de sabedoria. É uma palavra dada num certo momento, não premeditado. É manifestacional, ou seja, acontece num momento não planejado. Esse dom se manifesta por uma visão, ou uma audição, ou por uma sensação no interior do homem. Também pode vir por sonhos, por variedade de línguas, por interpretação ou por profecia. Na maioria das vezes, se manifesta por uma seita que Deus quer falar. É algo que começa, sabe aquele negócio que começa a gerar dentro de você? É assim que se manifesta. É palavra de conhecimento. Às vezes do nada, eu posso estar lá na minha casa do nada, e Jesus começa a gerar um negócio em mim. Manda uma oração lá para fulana. Manda um versículo lá para o Bertrano. Liga. É batata. Então é uma revelação, diga comigo, é uma revelação sempre seguida de conselho. Ou seja, a palavra de sabedoria, quando ela vem acompanhada com um conselho ou com uma solução. Quando a palavra de sabedoria vem, ela vem com um conselho ou com uma solução. A palavra de sabedoria é praticamente igual à palavra de conhecimento. A diferença é que a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. E a palavra de conhecimento é uma revelação que o homem deve resolver o que fazer com a revelação. Então, na palavra de sabedoria, vem a revelação e a solução, ou conselho. Na palavra de conhecimento, Deus pode revelar, olha, você está com uma enfermidade. Você vai ver o que você vai fazer com essa enfermidade. Foi feita uma obra de bruxaria para você. Você que sabe o que você vai fazer com isso. Vai buscar Deus? Não vai? Vai deixar assim mesmo? Essa é a diferença. Em Gênesis 6, 11 a 22, para vocês entenderem o que é uma palavra de sabedoria. Deus apareceu a Noé e revelou o que para Noé?
que iria mandar um dilúvio sobre toda a terra, sim ou não? E ia matar todas as pessoas, porque elas estavam atoladas em pecado. Além de revelar a Noé o problema, Deus deu um conselho para Noé: faça uma arca de madeira, você e sua família, vocês serão salvos. Olha que coisa tremenda isso. Então a palavra de sabedoria, Deus diz para Noé: ó, o mundo vai acabar. Vou matar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Mas para você eu tenho um conselho: faz uma arca assim, assim, assim. Você e quem te ouvir vai ser salvo. Quem está aqui dentro dessa arca hoje? Lá fora só morte, perdição. Dentro da arca, salvação. Aí todo mundo diz: ai, mas que arca maravilhosa. Não era tão assim não, tinha cheiro ruim dentro da arca. Imagina comida para elefante, para cobra, girafa. Eles tinham que trabalhar 10 a 12 horas por dia, só limpando sujeira de bicho e dando comida. Mas era melhor dentro da arca, lá fora é só morte. Fala assim pro teu irmão: o dia que você encontrar a igreja perfeita, não vá para ela não, para você não estragar ela. Na igreja às vezes não é fácil não, mas é melhor aqui. Aqui é a arca de Deus. Atos 9, 10 a 17. Jesus aparece em uma visão a um homem chamado Ananias e diz para ele: vai na casa de Judas e procura um homem chamado Saulo, que está orando. E Jesus disse a Ananias, que estava dando uma visão a Saulo, que também Ananias iria até lá, ia colocar as mãos sobre Saulo e ele seria curado da cegueira e ele seria cheio do Espírito Santo. Porque Saulo era um escolhido especial do Senhor para levar o evangelho aos não-judeus. Então olha que palavra de sabedoria. Vai na casa de tal pessoa, de Ananias, ali Saulo está orando. Ele está cego. Você impõe as mãos sobre ele e ele será curado. Tem gente aqui que tem dom de sabedoria e não sabia. Às vezes Deus mandou você ungir seu marido. Às vezes Deus mandou você ir na casa de alguém entregar uma palavra. Sim ou não? É assim. Segundo, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento também é essas revelações. O pessoal diz: vamos no culto de revelação. É palavra de conhecimento. É muito parecido com palavra de sabedoria, mas quando a palavra de sabedoria é seguida de um conselho, a de conhecimento, o homem deve deduzir o que fazer com a palavra de conhecimento que ele recebe. Por exemplo, num culto, Deus revela por um leve impulso que alguém tem dor de cabeça. Então a revelação é lançada. Mas o que lança a palavra deve deduzir o que fazer. No caso, orar pela cura. Deus também pode dar uma visão sobre alguém e deve-se então falar e chamar a pessoa para que ela receba a oração de cura. A palavra de conhecimento é uma revelação sobrenatural pelo Espírito Santo, que revela fatos, causas ou problemas. É uma revelação do que está acontecendo no momento. Não se trata de adivinhação, nem de telepatia. É a igreja com acesso a fatos pessoais, circunstâncias ou verdades bíblicas. Muitas pessoas, como fala Oséias, por falta de conhecimento, se levantam contra estas revelações, quando essas revelações aparecem nas igrejas, dizendo que nenhum homem pode saber a vida do outro, mas Deus pode dar palavra de sabedoria e palavra de conhecimento sobre fatos do passado, do presente e até do futuro das pessoas. O homem
não sabe, mas Deus revela ao homem para tratar com outro homem sobre determinada situação. É um dom maravilhoso, irmão. Coisa tremenda, e tem mais. Quando a pessoa recebe uma palavra de conhecimento certeira, ela se prostra, não tem como ela... Eu me converti assim. 14 anos entrei na igreja, sentei no último banco. Tinha pego o carro do meu pai escondido, ia caindo num barranco. Só eu sabia. Entrei naquele lugar, ninguém sabia daquilo. O pastor disse, fica de pé. Você dirige? Eu disse, não. Ele disse, não tem carta, mas dirige. E dia tal você ia cair num barranco, ia morrer, eu te livrei, porque eu vou fazer de você um pregador da minha palavra. Eu me arrepiei inteiro. E tem mais, esses dias você estava no seu quarto em pensamento. Você me perguntou isso e eu te respondo isso. Você me perguntou mais isso e eu te respondo mais isso. Oh, que coisa linda. E hoje como é que Deus me usa? Palavra de conhecimento. Às vezes eu estou na live e a pessoa está lá na Europa, ou está lá em Minas Gerais. Eu nunca vi na minha vida. E Deus mostra o que a pessoa está passando, o que ela tem. É incrível o que Deus faz. Eu quero que Deus te dê esses dons, em nome de Jesus. Aleluia. Coisa tremenda, hein? Nós estamos vivendo um tempo onde nunca houve tantos céticos na igreja. Nunca houveram tantas críticas contra as manifestações do Espírito Santo. E as igrejas têm esfriado por causa disso. Tem bom louvor, tem boa palavra, tem boa iluminação, tem bons microfones, mas não tem mais a manifestação do poder de Deus. Quando eu me converti, eu ia naquelas igrejas pequenininhas, irmão. Não tinha som bonito, não tinha iluminação, mas tinha uma coisa. Era impossível você pisar lá e Deus não falar com você. Eu prefiro um irmão que não sabe falar A com B, que fala errado. Ao invés de falar Êxodo, fala Exodo. Ao invés de falar Deuteronômio, fala Deuteronômio. Mas que seja cheio do Espírito Santo, que eu sinta a presença de Deus. Tinha 14 para 15 anos, ia no culto. O Rodrigo lembra lá, aquela irmã Isabel, lá em... Depois ela começou a frequentar minhas vigílias. Depois, lá na frente. Ia lá, meu irmão, uma igrejinha desse tamanhozinho. Do lado de um córregozinho assim. Meu irmão, nós só ia lá quando estava certinho com Deus. Se tivesse pensado um pecado, nós já não ia. Eu já ia pedindo perdão no caminho. Porque sabia que era pisar lá, o mistério descia, meu amigo. E a revelação vinha bonito. Amém? Aleluia. Em muitos lugares não dão mais crédito a essas coisas, por isso as manifestações são tão raras. Coloca aí para mim, por favor, Mateus 13:57. Olha o que diz. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus estava dizendo que na nação dele e na cidade dele não estavam acreditando nele. Assim acontece com os profetas atuais. As pessoas pararam de crer. Muitas vezes também Deus te usa lá na tua casa ou na tua família e as pessoas não dão crédito para você. Fica tranquilo. O profeta não tem honra em casa, até o dia que Deus dá um terra lá. Fica triste não. A palavra de conhecimento pode manifestar quando o ministrante numa determinada igreja ou local sente algum tipo de dor em algum local determinado. Isso aqui é importante, irmãos. Isso aqui é importante. Deus vai usar vocês assim, amém? Às vezes eu estou na live, irmão Paulo, irmão Jonas, irmão Lúcio. Ou às vezes eu estou num culto. A pessoa diz, mas como que você sabe que é uma dor na perna esquerda? Ou é uma dor nas costas? Ou é uma dor na cabeça? Ou uma dor atrás? Porque
Deus me faz sentir o que a pessoa está sentindo. E eu sei, e aí você tem que ter sensibilidade em Deus para saber que aquilo não é você. Então o Espírito Santo diz, tem uma pessoa aqui que sofre uma... Às vezes, irmão, eu estou num culto do nada. Aí às vezes vem como se fosse uma agulhada no joelho, é uma coisa terrível. Ou às vezes uma dor nas costas. Ou às vezes simplesmente Deus me mostra como se fosse uma coluna, como se eu estivesse vendo um raio-x. Aquele desvio. Então isso também é uma forma de Deus manifestar os seus dons. Amém? Para você saber, porque às vezes Deus vai entregar isso para você e muitas vezes você não está sabendo. Isso pode, irmãos, isso pode acontecer no seu trabalho. Isso pode acontecer na sua casa, isso pode acontecer em qualquer lugar. Você está orando por alguém e Deus vai começar a te usar assim. Amém ou não? Glória a Deus. Então, isso pode acontecer, de você sentir a dor em algum local determinado. Quando ele sente dores no corpo ou sintomas de enfermidade, o correto é verificar entre as pessoas quem está sentindo alguma dor exatamente na região onde o ministrante está sentindo. Então deve-se chamar à frente para receber a imposição de mãos e receber a cura. Ok? Então, preste atenção nisso que é muito importante. Dons são para servir o corpo de Cristo. Repita isso comigo. Dons é para servir o corpo de Cristo. Não é para alguém se sentir importante ou poderoso em Deus. O tesouro é colocado num vaso de honra. Por isso que tem gente que se decepciona. Porque vê o irmão sendo usado por Deus e acha que aquela pessoa é Deus. E depois que aquele irmão falha, aquele irmão tem erros, aí desce, meu Deus, mas como pode? Ele foi usado por Deus e ele tem erros. Tem. O tesouro é num vaso de barro. Então quando Deus usar você, saiba, é aquela história do jumentinho. O jumentinho chegou em casa feliz. Falou, mãe, tô famoso. Rebentei. Que isso? O que, mãe? Cheguei em Jerusalém. Era aplauso, perfume, as pessoas gritando glória, aleluia, hosana. Eu nunca me senti tão amado. Mãe, você não sabe como eles me amam. Aí a mãe falou assim, mas quem estava com você? É um tal de Jesus de Nazaré. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, vamos ver. Volta lá sem Jesus. Vai lá amanhã. Aí o jumentinho foi e voltou decepcionado, triste. Mãe, me chutaram, me xingaram. Ninguém gosta de mim. Eu não entendi nada. É isso que nós precisamos entender, irmão. Se você vê uma pessoa que está usando os dons para querer ter controle sobre a sua vida, para querer ser exaltado, ou para querer tirar proveito de você, financeiro ou qualquer outra forma, pula fora. Dom é para a glória de Deus. A igreja é de Deus, a honra é de Deus. Nós somos só aquele jumentinho. Não se engana, que o diabo é sujo. Ele vem e começa a dizer, nossa, você é demais. Nossa, como Deus te usa. Nossa, você prega muito. E glória a Deus por isso. E depois começar, aí daqui a pouco ele começa a dizer, você está tendo pouca oportunidade, você é demais, você precisa muito. Diga assim, duas coisas que Deus não divide com ninguém. A glória dele e a vingança. A glória de Deus e a vingança é de Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Teve um que quis a glória de Deus. Lembra o nome dele? Lúcifer. O que aconteceu com ele? Queda. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque esses dons atraem. Senão depois nós começamos a viver atrás de curandeirismo ou atrás só de revelação. Aí vira um crente atrás de muleta. Não quer mais ler a Bíblia, né? Aí vive de ir para um lado para o outro. Ora por mim. Ele não quer oração, ele quer uma revelação. Ora por mim.
todo dia eu recebo. Pastor, faz uma oraçãozinha por mim. Ele não quer uma oração, ele quer uma revelação. Eu falo, Deus está me revelando para você ler o Salmo 119. Vai lá ler. Amém? Nós somos igreja que cremos nos dons, amém? Mas não somos fanáticos, não somos preguiçosos de Bíblia, sabemos o poder da palavra de Deus, não somos meninos na fé, ok? Nós estamos preparando uma igreja aqui para tudo que Deus vai agir nesse lugar. Amém, queridos? Precisamos ter cuidado por causa disso aqui, ó. Coloca aí para mim, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11, verso 13. 1 Coríntios 11, 13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então nós temos que tomar cuidado com falsos apóstolos e falsos profetas. Apóstolo, mas como que eu sei quem é falso e quem não é? Simples. Pelos frutos você conhece. Se uma pessoa é de Deus, ela vai te aproximar mais de Deus. Se uma pessoa quer glória humana, ela não é de Deus. Amém? Então, dons são para a igreja. Também não são para membros isolados. Satanás se aproveita disso para causar dor e divisão no corpo de Cristo. Tem um grupo aí de profetas falsos. Quando é para ele profetizar para o irmãozinho pobrezinho da igreja, ele não tem uma revelação. Mas entrou um empresário na igreja, um rico, meu Deus, mas como revela? Então isso aí, é bom você saber isso, que é para você já perceber. É verdade, não é, pastor Ângelo? Conheço muitos. Amém? Então a revelação é para o corpo. Irmão, e outra coisa. Tome cuidado, porque quando você é usado em dons, você começa a sentir uma necessidade, às vezes por causa das pessoas, que você tem que entregar uma revelação. Não entregue. Se Deus não te der, não entregue. A maior revelação que existe é a palavra de Deus. Vai lá e prega. Você não é obrigado a entregar a revelação. Às vezes tem gente que vem decepcionada. Deus não te mostrou nada. Não, nadinha. Vamos orar? Vamos. Ore, abençoa, acabou. Simples assim. Não fique com peso na consciência. Senão você vai começar a querer usar Deus e não Deus usar você. Diga assim, é Deus que me usa. Não sou eu que uso Deus. Amém? Agora uma outra coisa importante. Ainda referente à palavra de conhecimento, muitas pessoas pensam que vão ouvir a voz de Deus falando. Isso até pode acontecer como no caso de Samuel, né? As pessoas esperam assim, como que é essa revelação? Aí o pastor diz, Deus falou comigo. Aí ele pensa que Deus veio do lado dele e diz, André, hoje eu vou curar. Não é nada disso. Nada disso. Esquece isso. As manifestações de Deus não é nada espetacular. Diga comigo, as ações do Espírito Santo são tão simples que se descuidarmos, passam despercebidos por nós. Por isso que eu fico pegando no seu pé. Vem no culto, irmão. Orou, vamos orar, fecha o olho, conecta. Porque senão o Espírito Santo passa em você. Entende? Às vezes nós ficamos esperando que vai vir um anjo pegar na nossa mão e nos levar. E vai vir aquele fogo. Às vezes, irmão, um simples sentimento, simples, que diz assim, ó. Põe a mão no joelho daquela irmã e ora por ela. Ou simplesmente Deus vai falar para você, pega esse aqui, coloca essa oferta nesse envelope e entrega para aquele irmãozinho ali. Só faça. Pega uma oração e envia. Só faça. Às vezes você está programado para cantar um hino, Deus vai falar assim, muda, canta esse. Só faça. Se você está esperando um show pirotécnico do Espírito, não é assim que Deus faz. Então, muitas vezes, as manifestações se apresentam como uma impressão forte e outras vezes como uma leve suspeita de que Deus quer curar alguém que a gente não sabe como é ou quem é. Como na palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento tem que ser falada. Diga comigo,
palavra de conhecimento e palavra de sabedoria tem que ser falada. Se não for falada, não é palavra. Então não adianta Deus revelar para você, mas você não falou. Pastor do céu, o senhor passou por isso, eu não acredito. Deus tinha me mostrado. Deus falou para eu falar para o senhor. E por que você não falou? Fiquei com medo que era, vai que fosse da minha carne. Palavra de sabedoria tem que ser falada. Por quê? Diga comigo assim: enquanto a palavra não for liberada, nada vai acontecer. Então, irmãs, quando Deus te der uma palavra lá na tua casa, você levante a voz lá e declare a palavra. Deus vai fazer isso aqui. Quando Deus te entregar uma palavra de sabedoria para o teu esposo ou para o teu filho, você libere a palavra. Porque se a palavra não é liberada, nada acontece. Não tenha medo. Eu estou terminando, irmãos. Onde está isso na Bíblia? Quem lembra? Gênesis. E no princípio, o Espírito Santo pairava sobre a face das... E disse Deus. E aconteceu. Entende como é o agir de Deus? O Espírito está pairando. Aí nasce algo no coração de Deus. Deus coloca esse sentimento que está nele em você. Você libera a palavra e acontece. Então o Espírito Santo te dá uma sensação. Você libera a palavra. O Espírito Santo pega a palavra e trabalha em cima dela. Por isso nós devemos aprender isso aqui, ó. Repita comigo e guarde isso. Diga assim: para sermos usados nos dons, temos que ser ousados. Se você não tiver ousadia, você não vai ser usado por Deus. Diga assim: para ser usado, tem que ser ousado. Amém? Por isso que o diabo quer te calar. Entendeu o poder da palavra? O diabo trabalha igualzinho, tá? Então você cuidado que você fala. Droga de vida. Quando eu morrer, vocês vão ficar aí, não sei o que tem. Essa porcaria desse casamento. Cuidado que você fala, porque é na palavra que o diabo pega e faz igualzinho. Então comece a declarar a palavra e viver a palavra. Cuidado com o que você fala. E se alguém lançar palavra sobre você, que na hora o teu coração fechar, o espírito entristecer, você repreenda na hora. Diga aqui não. Não é qualquer palavra que eu recebo não, irmão. Tem gente que vem, entrega uma palavra, eu sinto de Deus. Amém. Tem outras que eu falo, que isso aí é capeta que está falando comigo. Está amarrado, Satanás. Estou fora. Amém? Vou acelerar aqui para nós terminarmos. Olha o que Paulo diz a Timóteo. 1 Timóteo 4,14, por favor. 1 Timóteo 4,14. Diz assim: não desprezes, olha o que Deus está falando para alguém aqui, ó. Não desprezes o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Você pode dizer para alguém que está do teu lado? Não despreze o dom que há em ti. Confirmou aí o que a irmã Cris falou no começo. Não despreze o dom que há em ti. Seu dom pode ser diferente do meu. Mas Deus deu ele para você. Não despreze. E não deixe ninguém desprezar. 2 Timóteo 1,6. Olha o que Paulo diz. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Desperte, minha irmã. Tem dom em você, desperte. Por que Paulo estava dizendo isso a Timóteo? Por causa do mesmo problema que acontece conosco. Qual é o problema? Medo. Qual o medo que acontece com a gente? E se não for de Deus? E se não funcionar? Muitas vezes ficamos pensando muito e o diabo já se aproveita para gerar dúvida e roubar a nossa bênção. E se eu errar? E se nada acontecer? Seja simples e humilde.
Se nada acontecer, depois de orar, diga que você não tem poder para nada. E quem age é o Espírito Santo. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele cura, se ele quiser curar. Diga que como homem, muitas vezes, você pode até se enganar no recebimento de uma mensagem. Peça perdão, toque a sua vida em paz. Não tenha medo. Amém? Em Mateus capítulo 24, 3 a 14. Diz assim, que Jesus, porque ele se esvaziou da sua onisciência, não sabia das coisas futuras. No Monte das Oliveiras, o Espírito Santo deu a ele uma palavra de conhecimento, de como seria a vinda dele e como seria o fim do mundo. E Jesus falou que haveriam guerras, fomes, pestes, e o evangelho seria pregado em todo o mundo, então viria o fim. Vamos ver aqui mais uma palavra de conhecimento. Atos 21, verso 10 e 11. Olha que palavra forte. Às vezes também, irmãos, a gente acha que palavra de conhecimento ou revelação é só bênção, né? Olha essa palavra. E um profeta chamado Ágabo pegou a cinta de Paulo, amarrou seus pés e mãos, dizendo a Paulo, assim farão contigo quando ires a Jerusalém. Que profeta, hein? Paulo está para ir para Jerusalém, estão orando. O profeta pega a cinta de Paulo, amarra a mão, amarra os pés e diz, é assim que vão fazer com você. E cumpriu ou não cumpriu? Não é brincadeira, não. Semana que vem nós vamos continuar, irmãos. Eu vou terminar por causa do horário. Ou dá tempo de falar do discernimento de espírito. Semana que vem a gente continua. Fique de pé no seu lugar. Tem tanta coisa boa para a gente falar ainda. Deu para vocês aprenderem um pouco sobre palavra de conhecimento e discernimento? Feche os seus olhos um pouquinho. Diga assim, Deus, me perdoe todas as vezes que o Senhor quis me usar e eu não dei liberdade ao Teu Espírito. Hoje eu aprendi que o Senhor se manifesta na simplicidade, assim como Jesus era simples, mas também com muito poder. Em o nome de Jesus Cristo. Se o Senhor quiser me dar dons, me dê dons, juntamente com ousadia, para que eu possa fluir no Teu Espírito e frutificar na Tua obra. E eu me comprometo de que tudo o que eu fizer em Deus, sempre, sempre, farei para a Tua honra e para a Tua glória.